te faço muito bem-vinda ao nosso podcast Social Mais, que é da Projetize. E hoje a gente tem uma convidada incrível, que além dela ser minha sócia, que faz dela mais incrível, ela é contadora do terceiro setor e estudante do 8º período de psicologia, que é a Glaís Amadeu, que está conosco na Novo Social. E a gente vem falar hoje de um tema muito difícil dentro do social. E como a proposta da Projetize e desse podcast em especial é a gente fazer uma análise mais terapêutica, de autocuidado, de autopercepção de quem faz o terceiro setor, o nosso tema hoje é a dor que me trouxe até aqui. Bem-vinda, Glaís, obrigada por você ter aceitado esse convite. Eu sei que dentro da sua rotina é bem complicado, mas hoje a gente vai falar de um tema, né? A dor que me trouxe até aqui, por isso o convite, né? E hoje nós vamos falar com a futura psicóloga, não tanto com a contadora, porque eu quero muito aprender de você, das experiências, né, que você tem no social, das experiências que você está acompanhando hoje, né, no seu ciclo assistencial dentro da psicologia, para a gente falar dos gestores que chegam no terceiro setor porque passaram por algum momento de dor. Seja bem-vinda. Obrigada, Camila. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, abordando esse tema tão sensível e tão importante, né? Porque acompanhando agora pacientes e os clientes, eu vejo o quanto as associações e os nossos clientes, eles vêm desse processo de dor, de luto, de uma causa. Então, já grande maioria tem uma causa emocional envolvida por trás de um grande projeto. Uma das preocupações que, inclusive, me trouxeram para abrir a Projetize foi o adoecimento dos gestores sociais. Né? Dentro de 20 anos, agora muito mais de 20 anos atuando no social, em diversos papéis, eu fui encontrando pessoas, inclusive dentro da minha própria família, que foram adoecendo com o tempo, durante a prática social, e isso começou a me incomodar muito. E eu, assim, dentro da sua área de psicologia e dentro desse tema de hoje, muitas pessoas que abriram organizações sociais, isso é um fato, às vezes um fato ainda não registrado com indicadores como deveria ser, porque o terceiro setor ainda é um segmento muito novo, se a gente for falar de legislação, de organização, de gestão, mas essas nuances das pessoas que passaram por uma perda, por um luto de alguma forma, de alguma sorte, e que estão tentando ressignificar esse luto e essa perda, construindo, abrindo uma organização social para poder, de repente, eu não sei se, aí você que vai me dizer, elaborar melhor esse luto, ou se para poder fazer algo dentro desse segmento. Me fala um pouquinho sobre isso. O que você acha desse pessoal que está chegando e que as organizações estão vindo de fatos como esse? Bem, eu posso começar com um exemplo pessoal. Embora não é uma organização social, mas é uma empresa. E toda organização social, ela deve ser pensada como uma empresa. Isso. Então, como o meu processo, vamos pensar na Souza Lopes. Como que surgiu, como que eu fui parar na Souza Lopes? A Souza Lopes, ela iniciou-se com o sonho de 3 amigos sonhadores. O Antônio dava aula na UEG, dava aula para o Sidney. Então, os 3 se uniram e iniciaram a Souza Lopes. Então, você entende? O sonho, aquele sonho inicial, toda aquela luta inicial, foram dos 3, inicialmente. Um dos sócios, no meio do caminho, foram surgindo outros projetos, eles partiu. Partiu, mas ele partiu para projetos até internacionais. E ficou o Sidney e o Antônio.
Nesse processo, eu esposa do Antônio, então, indiretamente, eu estava na Souza Lopes, mas não tão ativamente, né? Mais ali nos bastidores. E aí, de repente, o Antônio falece de forma trágica. E, de repente, eu me vi, né, nessa necessidade de assumir a parte do Antônio, que é da família, que é dos meus filhos, seguir, né, esse projeto com o Sidney. E não foi algo fácil, porque algo era um sonho deles. E aí, de repente, virou que era o meu ganha-pão naquele momento. Naquele momento, eu passei a ser a única provedora dos meus filhos. E aí, eu que falo assim, poxa, toda sociedade, ela tem seus desafios. Uma sociedade com quem ainda você não sonhou todos os projetos, é ainda mais desafiador. Mais difícil. Você teve uma sociedade, você iniciou um projeto com o seu melhor amigo. E, de repente, você se vê tocando, né, dando continuidade a esse projeto, a esse negócio, com uma esposa desse amigo. Que, para falar a verdade... Ai, meu Deus, tomara que a gente continue na sociedade. Era um amigo dele que eu nem não tinha muita afinidade com o Sidney. Olha o que a vida faz. Olha o que a vida faz. E justamente esse projeto, essa falta de afinidade, aconteceu justamente por uma experiência que nós tivemos. No ano que o Sidney casou, que é um ano, né? Você pensa... é algo tão importante na vida de alguém, foi justamente o ano que eu perdi meu filho. Eu tive uma gestação gemelar e perdi um dos meus filhos. Então, foi um ano que eu estava arrasada. Nossa, esse processo de luto, e eu sou uma pessoa que meu processo de luto é lento. Todo indivíduo é único. Temos as fases de luto, primeiro é a negação, depois a culpa, tem todo um processo. O meu, eu sigo, eu vou fazer o que tiver que fazer, mas esse processo em mim é muito lento. Então eu tinha o quê? Eu tinha perdido um filho, tinha ficado com outro, 43 dias na UTI. Quando saí, era todo aquele processo de cuidados extremos. E aí o Sidney casa. E o Sidney, lógico, como melhor amigo do Antônio, chamou o Antônio para ser padrinho. Na época, o Antônio recusa. Foi o primeiro evento. Foi o primeiro evento que eu saí após a morte do meu filho. Então, eu não estava à vontade, mas o Antônio, olha, eu não vou conseguir falar isso para o Sidney, que agora, conhecendo o Sidney, dava para falar, ele ia entender. Mas aí, aquele momento foi um dia muito difícil, e mesmo num momento alegre. Mas só que no casamento dele eu chorei, o casamento dele inteiro, de culpa de ter deixado o outro em casa, que era a hora de mamar e não estava mamando. Ai, como que eu tô aqui celebrando uma festividade, sendo que eu perdi um filho? Isso é particular meu. Isso foi uma luta minha, né? Que eu passei por esse processo. Então, sempre. E teve uma coisa, a esposa do Sidney é gêmea. Nossa. E dentro desse processo, quem levou as alianças foi a irmã gêmea dela. Gente, mas eu chorei tanto, ninguém estava entendendo por que eu estava chorando. Mas foi um processo tão... Eu tive que trabalhar tantas emoções nesse dia, e eu sei, um dia tão importante para ele, e era um dia que eu estava a primeira vez processando o meu luto, porque eu sempre estava... Eu tinha que estar cuidando do outro e tal, e poxa, eu tô aqui sem um... Eu tô aqui na festividade, eu tô aqui... Então, foi difícil, né? E aí, nesse momento, já era um amigo dele que eu não tinha tanta afinidade.
a gente se encontrava e tal, o Antônio sempre, com ele era o melhor amigo. Mas nós não tínhamos tanta afinidade assim. E aí chegou o dia da tragédia. O Antônio falece de forma trágica. E eu me recordo, assim, como se tivesse sido ontem. O Sidney chamou, falou assim, a gente tem que conversar, vamos ver como é que vai ser a Souza Lopes. Ele, assim, ele de forma tão leve, tão tranquila, ele, uai, Glaís, eu sou contador, você é contadora, eu não tô vendo. Onde é que tá o problema? Onde que tá o problema? Vamos seguir. Aí eu falo assim, nossa, Sidney, vamos citar os problemas. Nossa, você é evangélico, da presbiteriana, eu sou católica. Você é homem, eu sou mulher. Você é casado, eu sou viúva. Tantas coisas que nós poderíamos enfrentar. Ele falou, mas não. Você é contador, eu sou contador. E nós temos um escritório de contabilidade. E aí, nesse momento, eu pensei, nossa, é verdade. Um dos princípios contábeis é o que nós falamos que é o da entidade. A entidade é separar os CNPJs. O CNPJ, pessoa física, é o CPF do CNPJ. Então, é um dos princípios contábeis. Falei, poxa, eu vou só aplicar esse princípio. Eu sou contadora, ele também é, e nós temos um CNPJ para gerir. E nesse processo foi tranquilo, porque eu acho que ainda mais a minha parte, que não foi sonho meu, eu não tive sonhos frustrados, não dentro da empresa. Eu segui como contadora, como profissão, sem ilusão. Eu executava e tento executar da menor maneira o meu trabalho. E aí eu falo, por quê? Mesmo assim, é tão difícil, mas por que deu certo? Porque somos profissionais da área contábil. E para isso, para esse processo dar certo, nós tomamos algumas decisões. E aí foi o grande boom, que a ideia já havia sido iniciada antes, mas nós tocamos o projeto. É realmente se especializar no terceiro setor. Gente, foi muito difícil eu já chegar e a gente sentar, passar o primeiro ano, passar uma pandemia logo depois desse processo e chegarmos em alguns excelentes clientes, mas não fazia parte do ramo que nós optamos. E simplesmente chegar nesses clientes e, olha, foi um prazer trabalhar com vocês, mas só que nós queremos continuar com um trabalho de excelência, mas nós temos que especializar em eco. Então, com isso, nós fechamos parceria com outros colegas que realmente trabalhavam com essas outras causas, passamos clientes de honorários mais altos, que foi, então, mas tudo isso com o objetivo de especializar. Então, com foco principal, olha, então vamos focar nesse público e vamos fazer um melhor trabalho da melhor maneira possível. E nesse tempo, que já vai aí, já está mais de 5 anos que eu estou com o Sidney, eu encontrei, né, porque ele já estava nesse processo, vários clientes que passaram por esse processo. De repente, alguém vem nos procura, estava com alguém que estava lá, uma mãe, um filho com câncer, teve uma tragédia, um acidente, talvez a própria pessoa também, né, porque não é só o luto físico da pessoa, há pessoas que sofreram violência sexual e aquele projeto de todo sonho ali, né, foi interrompido. Então a pessoa naquele primeiro momento, ela no auge de elaboração de um luto, ela talvez renega e ela quer fazer algo.
Para ajudar uma outra pessoa que passou pela mesma situação que ela. Situação. E aí, naquele processo, e de certa forma, isso é positivo, porque tem processos de luto, igual dizendo que cada indivíduo é único. Mesmo os processos dentro da psicologia, você pode traçar ali um trabalho com ele, mas quem é que vai processar e desempenhar o que foi proposto é o paciente. Então, a maioria dos pacientes, ele está ainda até naquele olha, eu não quero processar isso ainda. Ainda não. Ainda não. E aí já começa aquele, né, de forma desesperada. Eu vou trabalhar com essa causa, mas talvez ele só trabalhou algo muito pesado, né? Vamos supor, dentro de um processo de câncer. Então, ele acompanhou no hospital, ele viu todo aquele processo e tal. Não, mas eu quero uma casa aqui de apoio e tal. Mas quando se depara com a parte burocrática, eu preciso seguir uma legislação específica. E aí a pessoa pode entrar num adoecimento maior do que a causa inicial, que era o luto. Porque, na verdade, ela ainda está num processo de elaboração desse luto. Exato. E aí se depara com uma situação onde ela precisa agora cuidar de demandas, como você colocou, burocráticas, que, querendo ou não, desgastam. A maior parte dessas pessoas que estão entrando não conhecem absolutamente nada sobre o terceiro setor, estão entrando ali com aquele movimento, eu uso muito aqui nas minhas falas, que é o tal do vucu-vucu, né? Eu senti um vucu-vucu aqui no peito e eu quero fazer um atendimento na área de assistência social, e em específico desse tema hoje, de pessoas que passaram por situações de dor e que estão elaborando, aí você me corrige se não foi esse o termo certo, mas que ainda estão elaborando esse processo de luto, tentando cuidar de outra pessoa na mesma situação. Então, assim, eu encontro muito hoje, né, dos exemplos que você falou, pessoas que passaram por violência doméstica, então elas abriram organizações sociais que vão trabalhar o empoderamento feminino, né, pessoas que passaram por violência na infância, assédio sexual, foram estupradas, né? Uma série de outras violências que aconteceram. Hoje hoje adultas, abriram organizações para o quê? Para tentar evitar que outras crianças passem pela mesma situação. A gente tem pacientes que vieram do câncer, alguns de superação, que conseguiram às vezes a cura, outros não, justamente porque acompanharam pessoas muito queridas nesse processo de adoecimento, né, que vem da doença mesmo, e se sentiram condoídas e quiseram construir um ambiente seguro para que outras pessoas na mesma situação também possam estar ali, uma compreendendo a outra. Acredito que seja muito isso, né? O intuito da gente falar disso, assim, e como você falou, isso não é ruim. Nós precisamos de pessoas que realmente levantem bandeiras, e aqui não estou falando de militâncias, não estou falando de partidos, não, eu estou falando de bandeiras que é do social, que é da educação, que é da saúde, que é do quê? Da cultura, do esporte, do que quer que seja. Nós precisamos, sim, de pessoas que levantem bandeiras. Por quê? Porque a maior parte da população está preocupada com a subsistência. Não que essas pessoas não estejam, mas elas agora encontraram um outro motivo para estar ali no social. E aí, onde que eu vejo? O que eu vejo nessa situação em especial? Eu posso estar ali, mas uma coisa que eu questiono muito, Glai, sabe o que é? Eu estou ali, mas eu preciso entender o que é que eu estou fazendo ali. Eu estou abrindo uma organização social dentro de um segmento. Passei por uma situação de assédio na infância, estou abrindo uma organização social para evitar que isso aconteça, com campanhas, com o que quer que seja dentro dessa área, né? Mas o que eu estou verdadeiramente fazendo ali? Porque o que eu acredito, por observação, porque não é tema estudado dentro do segmento, que essas pessoas estão doentes, essas pessoas que estão à frente do social,
As que estão adoecendo é porque literalmente chegaram no ponto onde estou fazendo, e aí acontecem situações onde vem a exaustão, o cansaço, as dores de cabeças infinitas, a descrença, a desesperança, porque não é fácil você trabalhar com temáticas sociais, mas elas estão ali, o que eu estou fazendo aqui? E ao longo dos anos, não é uma coisa que acontece um mês depois, são 5 anos depois. Que eu já dediquei boa parte da minha vida àquilo ali, né? E as frustrações vêm, a doença vem. E o meu maior intuito aqui hoje é tentar chamar a atenção desse gestor para o que eu estou fazendo aqui? Por que eu abri essa organização? Né, eu estou querendo compensar alguma coisa lá de trás. E aqui essa fala é sem julgamento de certo e de errado. Sim. Não é se ela está certa porque abriu uma organização ou errada. É no sentido de eu estou conseguindo me observar dentro desse processo. Eu estou abrindo uma organização que vai lutar contra abusadores. Claro que eu passei por uma situação, mas é porque eu não consegui lidar com aquilo lá atrás. Porque se eu não conseguir lidar com aquilo lá atrás, possivelmente eu vou ter um problema maior agora. Onde eu vou precisar de um acompanhamento psicológico, às vezes psicoterápico, com um psiquiatra também, ou com outras terapias alternativas, não sei. Mas onde eu preciso me encontrar. Então, quando a gente fala de causas de adoecimento dentro do terceiro setor, e o tema de hoje são das dores que nos trouxeram até aqui, e você tem essa experiência, né, de estar no terceiro setor, na Souza Lopes, já como contadora, qual o quadro geral que você acredita, assim, vendo esses gestores, né, olhando de longe, assim, não só como contadora, mas assim, o emocional, o que você acha que está acontecendo? Assim, você olhando esse cenário dessas pessoas hoje que estão indo para lá e para cá, estão fazendo um monte de movimento para cuidar do outro. E aí eu posso estar enganada, mas você faz psicologia e aí você aprende um monte de técnica. E eu por te conhecer, te vejo sempre muito observadora, né? E eu fico assim, o que será que a Glaís está percebendo que a gente não está percebendo? Mas assim, qual é a sua percepção dentro desse segmento, dessas pessoas, assim? Eu te vejo sempre muito observadora, né? A gente está nas reuniões e você está olhando tudo que está acontecendo. E dentro desse contexto de dor. Sim, não é só dentro dos gestores das organizações sociais. Nós estamos num cenário bastante doentio, adoecedor, né? As pessoas, elas estão doentes emocionalmente. Então, e aí, já levando para o lado do social, eles querem entregar muito algo que nem eles têm para eles mesmos. Então, eu acho que o primeiro passo é o autocuidado. Eu, né, lendo muito, né, estudando muito dentro também da administração de uma empresa, estava falando, olha, cuide muito bem do CPF, que o CNPJ vai longe. E é isso. A sua causa, ela vai longe, muito longe, desde que primeiramente você se cuide. E esse pode ser um processo longo. Comece, né? Primeiramente com o médico mesmo, olhando a parte de vitaminas e tal, que no primeiro momento vai estar despencado, né? Naquele processo de imunidade. Vai nesse primeiro processo, procura ajuda psicológica. Eu sei que muitos procuram ajuda espiritual, que ótimo, né? Mas primeiramente é o autocuidado. Esse processo vai ser importante para a sua causa. E o depois é estudar bem o seu objetivo da sua causa. Estudar, ver como administrar, como que eu posso processar isso, porque essa parte burocrática, que mesmo, né, lógico, é importantíssimo você pedir ajuda especializada em todos os campos, né? Seja na parte jurídica, contábil, de projetos, de informática. Hoje em dia, uma empresa que ela não está informatizada é muito difícil. Sim. Eu sei que
A parte do controle, ela é importante, tá lá pequeno, tá pequenininho. Tem gente que chega a Souza Lopes, toda a parte de envio de documentação, ela é toda via sistema. Então, o físico, o documento físico é raríssimo. Mas existem alguns que chegam com coisas do analógico. Né? E aí você pensa aquele sofrimento, e você vê que é algo penoso para eles, porque eles não querem saber da parte burocrática. Eles querem lá, tem a associação, olha, eu quero distribuir, sei lá, um café da manhã no domingo para as crianças de determinado lugar. Eles querem saber, nesse processo de distribuir, de estar lá com as crianças e tal. Só que, aí quando o processo de saber quantos pães, quem comprou, o que foi, quantos foram... A nota fiscal. A nota fiscal. Nossa, não tem. E aí, quando você passa isso para ele, aquele processo de dor, ele só vai aumentando, porque, nossa... eu não tô vai ficando certo, pesado, vai ficando né? pesado, né? Nossa, eu não tomei a atitude correta. Aí já juntando, muitas vezes, um luto mal processado. O que a pessoa ela tá seguindo a vida dela ali? Porque, ela não processou um luto, mas a vida ainda vai seguindo. Ele tem uma família, algumas vezes a família vai desestruturando, porque alguns casamentos, algumas vezes, não conseguem se manter. E aí vão todo um processo. A pessoa, ela não se cuidou. Eu vejo muito, assim, eu estive recentemente num fórum de filantropia, foi até do FIF desse ano, né, e fiquei observando as falas das pessoas, que tem os momentos das perguntas durante, né, as palestras e tal, e observando as falas das pessoas, e lá estava da seguinte forma: você fazendo uma análise, eu busco muito fazer essa análise, não fiz psicologia, né, mas fazendo essa análise, o que ficou muito evidente para mim é que aqueles que estão ali, muitas vezes, fazendo a oferta do serviço assistencial de acompanhamento terapêutico, estão muito mais precisados daquele serviço do que aquele para quem ele está ofertando. Não que aquele que está ofertando não precise, né? Mas aquele gestor, aquela pessoa que sonhou com aquele projeto hoje, ela está muito mais necessitada de assistência do que de fazer uma verdadeira assistência, né? Exato. E quando você coloca essa questão da família, nós, e aí vou me incluir, porque isso já aconteceu comigo, nós que fazemos o social, a gente tem muita tendência de ir de encontro à necessidade do outro e esquece a nossa. E esquece muitas vezes, não é de propósito consciente, é inconsciente. Às vezes a minha realidade lá em casa tá tão dolorosa, seja porque passei por uma situação de uma perda, né, de um luto mesmo de alguém que faleceu, ou de um casamento que não tá bem, ou de uma relação familiar entre mãe e filho, mãe e pai, filho e pai, não sei. Às vezes eu estou projetando no social uma realidade que ela é mais leve, porque eu estou, naquele momento ali, eu estou numa posição mais altiva, eu estou ajudando. Então, naquele momento, eu estou numa posição mais altiva. Enquanto na minha casa, ou no meu trabalho, não sei, que da onde eu estou fugindo, a situação não está bacana. A situação não está bacana e, às vezes, eu não tenho condição emocional de olhar para aquilo nesse momento. Né? Eu tive problemas no meu casamento, até no outro podcast coloquei, assim, meu marido me chama muita atenção disso, você sai de casa, deixa seus filhos em casa para cuidar do filho dos outros, e eu tentava explicar que não era bem assim, né, não estava abandonando e tudo, mas quando vai passando o tempo, você vê que o seu filho que ficou em casa para você poder cuidar do filho do outro, literalmente, precisava sim de um apoio seu, e que agora possivelmente vai precisar de um acompanhamento terceirizado, de um outro profissional, porque eu estive ausente. Então, a gente faz muito esse movimento de ir de encontro ao outro e esquece do nosso. E é muito engraçado, você falou de culpa, né, numa das primeiras falas que você falou, a gente tem muito isso, né? Principalmente a mulher que está no terceiro setor. Ela já tem a culpa entranhada nela por uma questão cultural, né? Principalmente as que são casadas e têm filhos. Mas você leva a culpa onde quer que você vá. E aí quando de repente você tá ali também no social por uma questão de culpa mal resolvida lá atrás. E tá doendo.
e tá doendo. E aí, o que vai acontecer? Pelos processos de vida, e aí, já não sou tão novinha assim, né? Mas pelos processos que a gente vê de vida, a vida vai apertando a gente. Sim. E vai doendo mais. E vai doendo mais. Até você fala assim, poxa, você não vai fazer nada. Uhum. Eu tô te encurralando na parede, você não vai fazer nada. Mas parece que por eu estar no social, eu não posso sentir culpa. Uhum. Isso. Né? Foi entranhado isso na gente, de que eu sou boazinha. Eu sou boazinha porque eu tô lá fazendo o bem pro próximo. Tá, você é bom, você é boa. Sim, Mas você só é boa se você é boa ali, lá, de quem fez a sua estrutura lá atrás, que é, eventualmente, né? Tem que tentar manter essa bondade em todos os campos. Sim. Né? Você, né, primeiramente, é o se cuidar. Porque quando você se cuida, você olha para você pede uma ajuda, alguém já vai podendo criar processos e métodos que você não estava enxergando antes. Olha, beleza, tem o projeto, mas vamos direcionar o projeto. Olha, o projeto eu vou dedicar a tal hora, eu estou no projeto, tal hora eu estou na minha casa. Mas você pode fazer isso como? Se alguém lá no projeto está fazendo um trabalho legal para você. Alguém especialista já deixou alguém para você. Agora, quando eu quero fazer tudo, a pessoa ela quer fazer todo o movimento, ela quer comprar. Olha, eu já participei de uma reunião no qual um dos participantes disse o seguinte, nossa, eu estava no outro lado da cidade. E me ligaram, disseram que o papel higiênico tinha acabado. E aí atendi umas crianças e ia chegar numa hora lá do intervalo. Eu tive que atravessar uma cidade inteira, porque lá ninguém poderia sair para comprar esse papel higiênico. Você entende como que esse gestor está exausto? E aí, nessa colocação, né? Ninguém poderia, na verdade, uma das características do gestor do terceiro setor é o quê? Ele é centralizador. Centralizador. Por quê? Porque, eventualmente, foi ele que idealizou aquele projeto. Uhum. Então, ele tem que estar no controle de tudo. E aí, eu não consigo dividir as atribuições. Se eu precisei sair do outro lado da cidade para vir, as pessoas estão observando isso. Num primeiro momento, nossa, né? Tá dedicado, mas não, isso é falta de gestão. É falta de gestão. Isso é falta de gestão. E não tem problema nenhum você atribuir essa função para outro companheiro de equipe ou colaborador, não sei qual seria a situação lá. Mas nós do terceiro setor somos centralizadores. Por quê? Porque, eventualmente, aquele sonho primeiro foi nosso. Isso. Foi nosso. E se esse sonho veio de um trauma... Você já pensou, por exemplo, sabe, o que me preocupa muito dentro dessa parte mais terapêutica que a gente está tentando falar aqui, é o seguinte, eu fui abusada lá na infância, e agora eu abri uma organização social e estou lidando com potenciais abusadores e tudo mais. E se eu começo a encontrar situações onde eu não consigo resolver? Sim. E se eu começo a olhar para o olho daquela criança e ver que eu tenho um limite de atuação? Tem coisas que você só consegue ir até determinado ponto. Sim. Né? Você pode fazer das tripas coração, mas tudo tem um limite, inclusive legal, né? Como é que fica o emocional de quem tá olhando pro olho daquela criança e fala assim, eu só posso ir até aqui? E aí, será que ela não acionou aquela criança dela lá de trás, que passou por aquela situação? Mas aí vem um consenso que é geral dentro do terceiro setor. Não, eu tenho que olhar pro outro. É como se os meus problemas não existissem, ou não pudessem existir. Eu não posso, eu tenho que olhar para aquilo ali e tenho que seguir. Só que a gente é ser humano, a gente não consegue, você pode conseguir em uma situação ou outra, mas eventualmente você tem o direito sim de sentar no chão, de chorar, de espernear e, nossa, eu não dou conta. Depois você levanta e segue sua vida, ou não, ou você literalmente fica no chão. E, assim, eu gostaria muito que as pessoas dentro do terceiro setor, e esse é o movimento aqui, que eles pudessem ter a coragem de pôr o seu sentimento para fora, não só com atividades sociais, mas que eles tivessem a coragem de pôr o sentimento para fora no sentir mesmo.
Eu também sou humano. E usar muitas vezes o que eu passei, mas tratar aquilo para que eu possa seguir. Não que eu use aquilo como escudo. Às vezes ele é usado como escudo, né? Não, mas eu já passei por isso, eu sei como é que é. Você não sabe. Porque cada ser humano é um universo, né? E assim, dentro do terceiro setor tem uma outra palavra que eu já tomei ranço. Que chama empatia. Juro por Deus, eu tomei ranço. Por que eu tomei ranço? Não tem como eu ser empático. Eu posso ter compaixão com a situação que o outro está vivendo. Não tem como eu ser empático. Por que não tem como? O conceito de empatia é eu me colocar no lugar do outro. Não tem como. Não tem. Eu não consigo me colocar no lugar de ninguém, porque eu não vivi a vida dele, eu não tive o mesmo pai, eu não tive a mesma mãe, não nasci no mesmo lugar, não passei pelas mesmas experiências. Não tem como. E atirem a primeira pedra e atirem quem quiser, mas eu particularmente não acredito nesse conceito de empatia. Eu acredito em compaixão. Eu estou vendo aquela situação ali, eu olho para mim para ver se eu tenho recurso para fazer uma intervenção, porque a partir do momento em que eu faço a intervenção, tem um ditado antigo, que eu nem sei se ele é bíblico, o pessoal fala que é assim, você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas, não é? Então, a partir do momento em que eu resolvo pôr o meu dedinho ali, numa situação que não tem nada a ver comigo, mas que eu acredito que eu tenha condições de fazer essa intervenção, eu começo a me responsabilizar por aquela situação. Será que eu tenho recurso emocional, especificamente, que é o nosso contexto aqui? Será que eu tenho recurso emocional para fazer aquilo? Porque às vezes durante o momento vai ser bacana, mas eu preciso ter a coragem de assumir para mim, eu não estou bem. Tá, eu não quero parar a minha organização social. Então agora chegou o momento de eu respirar, olhar para mim, sem culpa, sem peso, porque pessoa doente não cuida de pessoa doente. Exatamente. Não é? Exatamente. Pessoa doente não pode cuidar de outra pessoa doente. Porque qual é o sentido de eu adoecer para que o outro fique saudável? Não faz sentido, nem universal. A gente tem a lei de equilíbrio, de dar e receber, que ela é uma lei universal. Quanto mais eu dou e não recebo, não precisa ser da mesma fonte, né? Mas eu não sou nutrido, vai tendo desequilíbrio. Chega um ponto que eu comecei a assistência social aqui para cuidar desse. Aí aqui, ó, aí eu vou equiparando. O problema não, equiparar já é um problema. Porque se você está numa condição de auxiliar, você tem que estar numa situação um pouco melhor. Aí não sei qual situação que a gente poderia colocar de exemplo, ou seja, financeira, emocional, o que é que seja, de expertise, de trabalho. Mas quando eu começo a equiparar e a gente está no mesmo patamar, eu começo a replicar a dor dele. Aí já começou o meu processo de adoecimento. Quando eu começo a fazer isso aqui, eu já começo a adoecer. Mas o que está acontecendo hoje com o gestor do terceiro setor? Ele está ficando aqui, ó. Ele está ficando aqui para ele fazer isso aqui, ó. Para ele empurrar. Só que isso aqui não tá acontecendo, empurrar. Sabe o que tá acontecendo? É o montar. Gente, é o montar que tá acontecendo. Vamos ser muito realistas. E esse espaço é pra gente falar disso, porque parece que ninguém tem coragem de falar do quanto que o pessoal tá sofrendo. Sim, bastante. Muito. Você vê, você lida com gestores o tempo inteiro. A gente, às vezes, num desequilíbrio numa reunião, você que tem um olhar agora de psicólogo, você consegue ver que o problema às vezes não tá nem ali. Sim. É de uma outra ordem. Não, e aí as pessoas dificilmente chegam, elas não estão sentindo também alguma dor física. Todo mundo está doente, quase todo mundo. Porque esse processo que você mencionou, os sentimentos não elaborados, eles vão virando essa doença física. E aí ele chega e ele fica com aquele, poxa, eu quero entregar, eu não consigo. Hoje eu passei mal, eu não consegui. E agora? E aí depois ele quer poxa, eu quero que cresça. Mas eu quero que cresça, mas está tudo na minha mão. E aí o dia que eu não consigo ir, as coisas não andam bem. E eu tenho que ir, mais ou menos, eu estou passando mal e tal. E aí aquele desgaste que você mencionou na família. Poxa, mas você está aqui, a família ela vai ficar sem, ela está sem você já. Sim. Né? Então é esse processo de não se cuidar, desse autocuidado, ele a consequência dele é muito maior.
Você sabe que você falando de família me veio uma coisa em mente, assim. Eu nasci numa família onde eu tive exemplos do social muito distintos. Meu pai fazia caridade e a minha mãe fazia assistência social. E para quem não sabe, caridade e assistência social são completamente diferentes, né? Na caridade, eu literalmente estou entregando algo que tem vai suprir momentaneamente uma situação de escassez. Na assistência social, eu estou construindo estratégias para que essa pessoa saia definitivamente daquela situação. Então, são dois conceitos diferentes, Sim. mas que a gente no social, tudo é caridade. É. Tá errado, viu, gente? Tá errado. Mas aí eu tive esses exemplos. Meu pai fazia caridade. De ninguém ficar sabendo. Eu era muito pequena, acompanhava ele quando ele ia fazer as visitas domiciliares e entregar. Na época, a gente morava numa cidade pequena, então tinha plantação de arroz na chácara que ele cuidava. E aí tinha os fardos de arroz, e aí ele mandava, a gente ia para aquelas, gente, eu nem lembro o nome, cerealista, que aí separava o farelo do negócio, e ele pegava os fardos de arroz, calado. Como eu era pequena, e naquela época não tinha babagem, não tinha. Então ele tinha que levar a gente junto, né? E aí eu via ele entregando, assim, e era um movimento de caridade. A minha mãe fazia um movimento de assistência social, ela já construía estratégias junto com uma equipe de profissionais dentro do ambiente profissional dela para poder acudir situações, mas para que aquilo não se repetisse mais. Então, quando você fala família, aí o que aconteceu? O que eu via? Eu via a minha mãe. Cadê minha mãe? Minha mãe não estava em casa. Minha mãe nunca estava em casa. Por quê? Porque ela estava vindo acudir o filho de outra pessoa. E se a gente for olhar, é um pensamento egoísta. Gente, não era, eu tinha 7 anos. Não era um pensamento egoísta, era uma criança que eu queria minha mãe, que queria cuidados, né? Hoje, aí a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo, mas aquela criança lá de trás ficou sem a mãe. Ah, você coloca num padrão. Não, gente, não vamos pôr padrão nenhum. E foi isso que aconteceu. E acabou que eu acabei replicando isso. Inconscientemente, eu também comecei em algum momento, porque se o meu pai fazia caridade, a minha mãe assistência social, apesar de que naquela época eu não entendia o conceito e a diferença, né? Sim. Só agora, depois de adulto. Mas se eles saíam para cuidar do outro, eu também tinha que fazer isso. Esse foi o exemplo de vida que eu recebi. Mas, quando a gente fala de família, e aí é uma questão cultural, é muito interessante, quando eu tenho em casa exemplos, é igual quando você tem um pai médico. Culturalmente, quem tinha um pai médico tinha um filho médico também, e isso ia se estendendo pelas gerações. De uns tempos pra cá, não, eu não quero ser médico, eu quero ser advogado. Então, né, já começou a mexer no padrão ali. Mas não é porque eu gosto de auxiliar o outro, ou de estar no social, que o meu marido, meu filho, minha mãe, minha avó tem que entender. Exato. E muitas vezes a gente arruma conflito dentro de casa, porque a gente quer que entre na cabeça do outro que aquilo que você tá fazendo é bom, que vale a pena eu deixar as minhas responsabilidades dentro de casa para eu poder cuidar de outra coisa. E de novo, é sem julgamento. Não é para falar para você parar de fazer. Não. É para você encontrar uma forma onde você esteja emocionalmente saudável e equilibrada nas suas relações lá com a sua casa, porque eventualmente são elas que vão te fortalecer. E se esse não for o ambiente que vai te fortalecer, mas que você consiga entender o que você está fazendo ali. E respeitar aquele que não concorda com você. E tá tudo bem. Cada um tem uma opinião. Tá tudo bem. Não tem problema, né? Mas, assim, eu vejo muito essa questão de eu tenho que. Eu tenho que ajudar aquela família. Eu tenho que interferir. Eu tenho condições. Tudo eu tenho. E que hora que você recebe? Não, mas o fato de eu fazer ali, eu já recebo muito. Você até recebe. Né? Ó, tem muito aprendizado. Tem. Você também é nutrido. Só que não é só naquele movimento ali que você, enquanto ser humano, hoje, vai receber essa nutrição. Especialmente se você tem uma família, se você é casado, casada. Se você tem filhos, então é um cadinho mais difícil. E se você não levar os seus filhos para aprender com você ainda é julgado lá fora. Se os seus filhos não aprenderem a fazer caridade porque você faz, você tem um problema lá fora. Porque as pessoas... Como assim é a boazinha que faz tudo, mas os filhos tá pondo... Você entendeu? Cada ser humano é um ser humano. Sim. Mas apontar o dedo é muito fácil. Né? É muito complicado, assim. E
eu lembro que o dia que eu te chamei para vir aqui, eu acho muito engraçado o seu jeito de lidar com as coisas, né? Você foi pesquisar uma história, né, bacana, e a gente vai falar sobre ela, que é do Instituto Ayrton Senna, né? Que começou a partir de um processo de luto, né? E que foi um luto nacional. Exato. Nesse caso, foi um luto nacional, né? E a gente, foi muito engraçado, porque a Glaís foi pegar o relatório de atividades deles, né? Pra gente entender, tá aqui, pra gente entender como é que funcionou, e como é que funcionou, especialmente no último ano, né? O Instituto Ayrton Senna. E aí, o que a gente... Contadora... Nata, o que a gente foi, o que ela foi fazer e veio me mostrar? A parte do balanço, né? A parte da prestação de contas financeira. Gente, eles têm um superávit de milhões. Aí, a gente olha pra isso e fica assim, poxa, eu mal tô conseguindo pagar a conta de energia e de água da minha organização social. Parecem universos muito distintos, né? É claro, vamos comparar a projeção que um Ayrton Senna tem, às vezes, com a minha organização da Dona Maria, né? Não em sentido de objetivo, mas no sentido de alcance, Sim. né? E de parceiros, porque, é claro, eles têm parceiros fortes demais. Mas veio de uma dor. Será? E agora, assim, quando... você falando do teu processo, será que, por exemplo, a irmã dele, que foi quem começou o processo, né, para constituir o instituto, esse sonho era dela ou era dele? Inicialmente era dele, era o sonho do Ayrton Senna. Era dele. Ayrton Senna, ele tinha esse projeto, né, que para quem não conhece, Ayrton Senna, assim, para quem é dos 40 mais, todo mundo lembra. Quem é dos 40 mais, porque faz 30 anos do seu falecimento, ele foi um piloto de Fórmula 1, conhecido mundialmente, extremamente competente, extremamente dedicado, né? Muito prudente, muito bondoso, muito generoso, né? Você não via o Ayrton Senna envolvido em polêmicas que não fosse na direção da sua ousadia, né? Então, ele tinha esse projeto. Quando ele faleceu, ele não tinha esposa, não tinha filhos, né? De uma irmã, sobrinhos, e ele tinha esse sonho. Hoje, provavelmente, após a aposentadoria, ele tinha esse sonho de seguir, né? Num projeto social, uma causa social. Então, a Viviane Senna, irmã dele, nesse processo de luto, que, como você mencionou, foi um luto mundial. Foi. Gente, olha, muitas mortes, né? O recebimento dessa notícia me causaram comoção, mas do Ayrton Senna eu lembro exatamente, eu estava na igreja assistindo uma missa, o padre parou, ele recebeu, assim, a notícia, irmãos, vamos todos rezar pelo nosso irmão. A energia de todo mundo baixou assim, tipo, não acredito que, assim, porque todo mundo estava na esperança, assim, ele está com os melhores médicos, tal, porque ele se acidentou, ele estava no processo de corrida, ou eu não sei se foi naqueles testes antes, né, mas ele faleceu numa pista de corrida. Né, teve uma batida e faleceu. Então foi, gente, eu me recordo, né, parar, o noticiário só falava de Ayrton Senna. E aí o que a irmã dele fez? A irmã dele cabeçou esse projeto. Aí tudo bem, igual você mencionou, nossa, mas falar do Instituto Ayrton Senna é fácil. As pessoas que têm muito dinheiro, tudo bem, eu até acredito que inicialmente eles podem ter entrado com recursos próprios. Mas, de acordo com essa demonstração aqui... Gente, é de outro mundo. Não tem recursos próprios. Não. Agora, ela se mantém com doações. Então, o que acontece? Nossa, gente, é só entrar lá, Instituto Ayrton Senna, relatório anual, né, relatório financeiro, tá tudo lá na página,
tudo. Eles têm dos anos anteriores, a página, são 50 páginas no relatório, com todos os projetos, com todos os parceiros, todo o trabalho ali com as crianças, os professores, está tudo bem descrito. Acho que vale a pena você se espelhar em quem deu certo para começar a trilhar os caminhos. E uma coisa que fica bem claro, que eu imagino, que a Viviane, ela não fica ali de porta em porta fazendo trabalho. Ela tem uma equipe especializada Sim. que faz esse trabalho para ela. Ela consegue atender todas as suas atividades, seja na família, no social, nas outras empresas, porque ela é uma empresária. Ela vai gerir, ela é presidente do Instituto, ela gera como empresa. E é tão certo isso que é verdadeiro, que isso está lá no site. No antepenúltimo relatório, ele fala, olha, o nosso jeito de ser. E aí, de maneira, nossa, muito criativa, tá? Ele agir como dono. Tá lá, tá aqui no relatório deles. Agir como donos. E outro, ter foco no resultado. Nossa, mas as associações, elas não podem, elas são sem fins lucrativos, gente. Vamos entender. Nossa, eu tenho gás quando fala disso. Sem fins lucrativos, não tem nada a ver com dar um resultado positivo, não. Os sem fins lucrativos é o quê? Um empresário, né, tem um grupo de pessoas, elas encabeçam uma ideia, vamos dizer, eu e o Sidney mesmo agora como sócios da Souza Lopes, né? Porque também temos, né, o novo social, também o mesmo objetivo. Então, quanto empresa, o que? Nós temos as receitas, vamos tirar todo o custo, as despesas e tem um resultado. Esse resultado, quanto empresa, eu e o Sidney, se tratando da Souza Lopes, nós podemos fazer nossa retirada. E lógico, como empresários, o foco é que realmente, porque nós é o provento. E que seja muito próspero, né? Da nossa família. Quanto as associações, né, os institutos, né, as ações sociais, o que acontece? Eles, como presidente, esse resultado não vai para eles. O que é? Eles retornam para o trabalho na organização. A única coisa que acontece, mas eu como empresário, eu olho um balanço de uma associação que está lá negativo, poxa, ele não está tendo boa gestão. Eu quero realmente investir em alguém que está fazendo valer o meu dinheiro como empresária. Isso. E aí eu faço diferente. E os outros pensam assim também. Então, vai dar um resultado superávit, que aí, quer dizer que deu um resultado positivo. E esse valor, ele vai ser usado no caso. Eu não posso simplesmente retirar aquilo ali como sendo presidente da associação. É essa a diferença. Agora, não pode... Não, na verdade, hoje o gestor e quem está no terceiro setor não pode nada. Mas não pode porque eles não buscam as respostas para aquelas situações. Então, para tudo que eu não sei, eu não posso. E especialmente quando se trata de dinheiro. Porque dinheiro dentro do terceiro setor é um tabu. Por que é um tabu? Porque culturalmente viemos de uma organização religiosa. O terceiro setor vem da Igreja Católica, ele vem da época do descobrimento do nosso país, pelo menos no Brasil, é aí que estou contextualizando o Brasil, né? Então, ali, caridade realmente era o que significava o terceiro setor. Hoje não, hoje mudou. Hoje mudou na hora de executar, mas a mente das pessoas estão lá em 1500.
Porque agora as causas sociais, nós estamos fazendo um papel que o poder público era para estar fazendo. Isso. E outra coisa, quando você fala da Viviane Sena, eu fico aqui pensando, né? Ela foi uma pessoa que não sonhou com a organização social que ela administra, que tudo bem, deu certo, maravilha. Mas emocionalmente, ela tinha acabado de perder um irmão. Aí, se você parar pra pensar, ela acabou de perder um irmão, ela teve pouco tempo de processamento pra esse luto. Ela se juntou a parceiros muito fortes que estão até hoje, que realmente fizeram. A gente sabe que fez do Instituto Ayrton Senna o que ele é hoje, sem desmerecer, é claro, o movimento dela. Mas o parceiro, ele é muito importante. Mas como é que estava o emocional dessa mulher que perdeu o irmão e que tinha uma opinião pública que tinha que dar certo aquele instituto? Já pensou? Porque, foi como você falou, a figura do Ayrton Senna, pelo menos aqui a gente tinha acesso, que era midiática, a gente não tinha contato pessoal, era de uma pessoa muito bondosa, de uma pessoa calma, de uma pessoa tranquila e que gostaria de fazer o bem, né? Tem até entrevistas onde lá no site, né, a gente viu que ele fala disso. Mas ela passou a colocar em prática um sonho que não era dela, e em contrapartida, eu tô vivendo um sonho que não é meu, eu tenho o mundo inteiro, um país inteiro olhando pra mim pra ver se esse negócio vai dar certo ou se não vai dar certo. Como é que tava o emocional dessa mulher? Ela tem dinheiro pra pagar psicólogo. Ela tem dinheiro. Tem muitos que não têm. E aí, ela ousou executar e tirar do papel um sonho que não era dela, e ela teve todo um apoio. Exatamente. Mas eu acredito que também esse apoio, essas parcerias não tenham sido fáceis. Num ambiente de negócios, e terceiro setor é um ambiente de negócios, vamos parar de... o terceiro setor é o social, não é um ambiente de negócios, onde você se utiliza do emocional daquele que você está intervindo e daquele que você quer buscar para ser seu parceiro, para fazer realmente uma entrega efetiva, né? Mas eu fico pensando, o que essa mulher não passou emocionalmente falando para chegar onde está? O que ela não teve que abrir mão? Porque não é tão bonitinho como a gente coloca. A gente romantiza tudo, né? Eu tô no social, eu tô fazendo caridade, eu tô ajudando. A gente romantiza muito. E a gente deixa de olhar para aquela pessoa que realmente está fazendo, né? Então, assim, o que eu gostaria muito que ficasse entranhado em quem tá assistindo a gente hoje é: se você sentir dor, tá tudo bem. Tá tudo bem sentir dor. Se você sentir culpa, procura saber o porquê da culpa. Não sinta culpa, assim, já é tão pesado, né? O dia a dia da gente é tão pesado. Supõe-se que fazer um ato de assistência social tenha que ser leve. Supõe-se que tenha que ser leve, mas isso é romantizado. Então, se você estiver achando ruim e estiver achando que a pessoa que está ali do teu lado, que você está ajudando, deveria reagir de outra forma, você tem que procurar saber o que está acontecendo com você. Porque foi você que decidiu sair da tua casa, abrir uma organização e fazer um movimento de assistência em direção de outra pessoa. Então, se você está doente, é você quem tem que buscar essa resposta. E se precisar, gente, aí, assim, eu não gosto muito de entrar nessas questões religiosas, mas vamos lá. Como o terceiro setor vem, né, de uma questão muito forte religiosa, a gente entra num papel de arrogância tão grande, não, mas se eu não ajudar essa família, eles vão morrer. Agora você pensa, a maioria das pessoas que fazem social são cristãs, a maioria são cristãs. Se eu acredito que existe um Deus que está cuidando de mim, que me criou, ele também criou aquela pessoa que está ajudando, eu tô errada. Ele criou. Por que ele precisa de você para resolver tudo aquilo? Você pode ser, sim, uma força, uma mão interventora, um apoio. Mas ele que criou. Ele que criou. A arrogância que eu estou naquele momento se aquela família não receber a minha cesta básica, eles vão morrer. Não vai não, gente. É claro que nós temos situações pontuais muito específicas, e eu não estou generalizando, mas de uma forma geral, ninguém vai morrer porque você não está indo lá ajudar, não. De uma forma geral, né? Antes que isso vire, né, confusão. Por quê? Porque a mesma força, você foi criado e constituído de uma energia que aquela pessoa também foi. Então, ela também tem o mesmo Deus a recorrer. Você pode ser a resposta? Pode, mas você só pode ser resposta se você estiver bem. Porque se você estiver mal, pode ser que possivelmente você está indo buscar a cura onde você está achando que você está fazendo a intervenção, né? São muitos papéis, são muitas coisas, né? É muita coisa pra gente falar, né? É demais. E eu vou ficar por aqui, porque já tem quase 1 hora de podcast. Se deixar, eu fico falando, mas sei quantos dias. Eu preciso pontuar. Fala. Eu preciso pontuar valores.
Ai, Por joga favor, pra tá fora. lançando. Olha, gente, é só para a importância de buscar essa doação, pessoa jurídica. Nós vamos falar sobre isso em outro momento. Vamos. Né? E aí Não, e quando a gente for falar da... disso, vamos trazer de novo esses números. Pois é, porque, olha, tá lá no site. Olha só, tá tudo lá. Vocês podem pegar, mas olha só. Ano passado, 2023, o que eles receberam de recursos? Eles receberam de 3 fontes. E aqui está dizendo, olha, os valores estão em milhões. De pessoa física, foram 3%. Só que esse 3% são 2,5 milhões. É muito dinheiro. É muito dinheiro. 66%, a pessoa jurídica. 42 milhões. Isso é incentivo fiscal, né, Glaís? Isso é incentivo fiscal, renúncia fiscal, né? E outra, porque eles também, né, têm a marca Seninha, então eles recebem também pela marca patente, que também foram 20 milhões. Então, você pensa bem, em 2023 foi 84 milhões recebidos de doação. Conta a quantidade de superávit, para quem está assistindo a gente. Pois quanto que sobrou ainda? Usou tudo. Quase 20 milhões. Meu Deus. 19 milhões. E olha só, muito importante, o que eles investem muito em pesquisa, informação e tal, mas algo é muito relevante. Eles investiram 3 milhões em captação de recursos, gente. Então, ou seja, ele tem uma equipe que realmente, de profissionais, que vai em busca desse dinheiro. E olha só, mexendo com comparativo, então, aí eu piro. Porque do ano passado, o que eles receberam de doações foram 21 milhões de pessoas jurídicas. Ano 2022. Com esse investido que eles investiram, pesado em captação de recursos, dobrou 42. Então, ou seja, gente, tem muitas empresas dispostas realmente a doar. Mas só que realmente eles têm que, né, olha a causa e você não pode ser um amador. E é porque essa empresa tem que se sentir segura para investir. Tem que se sentir segura. Ela pode investir em tantas coisas e eu quero algo que me dê segurança. Sim. Algo que realmente eu vou saber que o dinheiro está sendo bem... Tá chegando àquela pessoa em situação de vulnerabilidade. Sim. Então, mas eu preciso... Não posso estar com um papelzinho escrito a caneta. Sim. Isso é importante? Sim. Mas você pode começar assim, mas você tem que se profissionalizar. Se profissionalizando, os recursos eles vêm. Entendendo que você está num mercado. Eu acho que a maior mudança de mindset que precisa acontecer no terceiro setor é isso. Eu estou num mercado, num segmento que tem muito dinheiro. Eu não estou sabendo acessar. Né? A prova está aí. Do Instituto Ayrton Senna. Mas aí vem as desculpas. Mas eles já começaram forte, já tinha... Tá, tudo bem, eles começaram sim. E quantos outros? Igual o Gerando Falcões, que começou o Edu Lira vendendo um livro que ele fez para arrecadar dinheiro para fazer os processos e os projetos sociais. Então a gente tem hoje também exemplos de outras organizações que estão milionárias, que souberam trabalhar com parceria, que se profissionalizaram, que trabalharam educação profissional. E que foi aprender a trabalhar em rede. Né? Então, assim, veio de uma dor, ele passou por uma situação, mas ele estava inserido num cenário onde muitos outros também, ele se condoeu com aquilo ali, mas ele soube no processo e entendendo que aquilo ali era uma empresa. Sim, é do social, mas é uma empresa. Eu pago imposto. Gente, eu pago imposto, eu registro carteira assinada. Sim. Né? Sim, eu tenho obrigações de uma empresa. De qualquer empresa aí do segundo setor. Eu tenho alguns benefícios? Tenho. Mas até isso a gente precisa saber usar. E aí, isso vai ficar para um outro tema. Sim. Porque hoje a gente já extrapolou. Mas eu te agradeço demais por você ter vindo. Agradeço. Gostei muito da nossa conversa, do nosso papo. Sim. Eventualmente você voltará novamente. Sim. O convite já fica estendido aqui. Pra gente falar muito dessa questão que envolve o emocional das pessoas que estão ali
fazendo o terceiro setor e que elas precisam estar bem para fazer isso. E não tem problema nenhum se não tiver, mas que elas precisam olhar, aprender, serem corajosas para olhar para elas mesmas, para que aquele impacto que ela quer causar possa ter um alcance muito maior, com ela junto e saudável no processo. Com certeza. Obrigada, Glaís. Obrigada a quem está nos assistindo. Até o nosso próximo episódio.